Oi, pessoal! Para quem está começando a jornada no inglês, um dos primeiros desafios é uma coisa que parece super simples, né? O alfabeto. Pois é, as letras são iguaizinhas às nossas em português, mas os sons. Aí a história é completamente outra. Hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas a pronúncia correta do alfabeto em inglês. Bora começar? E essa nossa análise aqui é um oferecimento da U-English. Eles entendem muito bem que para a gente alcançar a fluência de verdade, o primeiro passo é construir uma base forte, com confiança, sabe? Dominar o básico como o alfabeto é exatamente o que transforma aquele sentimento de quase consigo falar em comunicação de verdade, sem medo. Então, o desafio está todo aqui. A gente olha para essas 26 letras e reconhece todas. Só que, em inglês, a sonoridade de cada uma delas é diferente. E é justamente essa diferença que muitas vezes causa confusão e até umas gafes engraçadas no começo dos estudos, né? Bom, nessa primeira parte, vamos mergulhar fundo no porquê dessas letras, que são idênticas no papel, soarem de um jeito tão distinto. E como uma pequena mudança na forma de pensar já resolve boa parte do problema. A primeira grande sacada é entender o ritmo das línguas. Em português, a gente é muito musical. Quase sempre terminamos as palavras com um som de vogal. Já no inglês, é muito comum terminar num som de consoante seco, sabe? Bem abrupto. Tente falar head sem colocar aquele i no final. É só o som do D, head. Isso muda tudo. Certo, decorar 26 sons diferentes um por um é meio cansativo, vamos combinar. Por isso, a melhor estratégia de longe é agrupar as letras que têm sons parecidos. Isso simplifica demais o processo para guardar na memória. Vamos ver como isso funciona na prática? A estratégia é bem simples. Em vez de decorar uma lista de 26 coisas, a gente vai pensar em apenas 3 grandes grupos de sons. O primeiro grupo tem as letras que terminam com aquele som de I. O segundo, as que terminam com o som de EI. E o terceiro, um grupo de letras que começam com o som de E. Fica muito, mas muito mais fácil, não fica? Ok, vamos para o nosso primeiro grupo, o do som I. O segredo aqui é repetir em voz alta para criar memória muscular mesmo. Vamos lá. B, B, C, D, I, G, P, T e V. Percebeu o padrão? Todas elas terminam com esse I mais longo. Agora, o segundo grupo, o do som EI. Esse é moleza. São só 3 letrinhas. Repete aí, ó. A, EI, J, J, K, K. Sentiu a semelhança? O finalzinho é o mesmo para todas. E o nosso terceiro e último grupo, o das letras que começam com o som de E. Presta atenção no comecinho de cada uma. F, L, M, N, S e X. Todas elas partem dessa vogal mais curta e aberta. Tá. E as letras que não entraram em nenhum grupo? Bom, essas são as rebeldes, cada uma com seu som bem particular. Vamos passar por elas rapidinho. H, I, O, Q, R, U, W, Y e, por último, Z. Essas aqui precisam de uma atenção especial uma por uma. Agora que a gente já organizou a maior parte do alfabeto, vamos focar naqueles pontos que mais dão um nó na cabeça de quem fala português. São uns detalhes pequenos, mas que, olha, fazem toda a diferença na hora de se comunicar. Chegamos na armadilha número 1 e talvez a mais clássica de todas. A letra E em inglês tem o som do nosso I em português I. Simples assim. Já a letra I em inglês soa como a nossa expressão de dor, sabe? Ai. Então, para não esquecer nunca mais, E é I é ai. Repetir isso em voz alta ajuda a fixar que é uma beleza. A segunda grande pegadinha, G e J. O som inicial delas é bem parecido, mas o final é que manda. O G termina com o som de I, então fica G. Já o J termina com o som de EI, ficando J. A diferença está toda na vogal do final. G de J, J. E o famoso R? Uma analogia perfeita para acertar esse som é pensar no R do interior, sabe? Aquele R caipira. A língua dá uma enroladinha para trás na boca. Em vez de falar R como a gente faz, o som é ar.
Pensa na palavra porta, com aquele sotaque bem do interior. É esse o caminho. Muito bem, já passamos pela teoria toda, agora o mais importante. Vamos ver como tudo isso funciona numa situação super real e comum, que é ter que soletrar alguma coisa, como o próprio nome, por exemplo. Imagina só a cena, alguém pergunta "How do you spell your name?" É exatamente nessa hora que esse conhecimento todo brilha. Saber a pronúncia certinha de cada letra dá uma segurança incrível para responder sem gaguejar. E a grande dica é a seguinte: não precisa ser um momento de estresse. Um truque fantástico é não soletrar tudo de uma vez, letra por letra, de forma monótona. A ideia é criar um ritmo, agrupar as letras, como se estivesse falando um número de telefone, sabe? Isso deixa o processo muito mais natural e fácil de lembrar. Vamos ver um exemplo com o nome Maria. Em vez de soletrar M-A-R-I-A, tudo junto, a gente pode criar uma pausa para dar um ritmo. Por exemplo, M-A-R, uma pequena pausa, I-A. Ou seja, sonoramente fica em, ei, ar, ai, ei. Que tal tentar agora com o próprio nome? Pause um pouquinho e encontre um ritmo que soe bem. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos ver algumas curiosidades bem legais sobre o alfabeto em inglês. São fatos que ajudam a reforçar o que aprendemos e mostram como a língua pode ser fascinante, né? E aqui vão 2 fatos bem curiosos. Primeiro, aquela famosa frase "The quick brown fox jumps over the lazy dog" é o que chamam de pangrama, ou seja, ela usa todas as 26 letras do alfabeto. E a segunda, a palavra almost, que significa quase, tem todas as suas letras em ordem alfabética. Bem interessante, né? No fim das contas, a grande lição é esta: dominar uma coisa tão básica quanto o alfabeto não é só sobre decorar sons, é sobre construir a confiança que a gente precisa para dar os próximos passos. É a fundação que permite uma comunicação mais clara e, o principal, sem aquele medo de errar. E para quem se sente pronto para continuar essa jornada e dar o próximo passo, a Inglês está aí para ajudar a descobrir todo o potencial e transformar esse conhecimento em fluência de verdade. Afinal, aprender o alfabeto é só o começo de uma grande aventura.